Mariana, tudo bem? Tudo Keca você? Reis, também. Take 1. Primeiro eu queria aqui com a Thais Guimarães. Oi, Duda, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o convite. Nath, tudo bem? Obrigada por ter aceitado. Júlia, obrigada por ter aceitado. Hoje eu estou aqui com a Viviane Monteiro, nossa querida atriz, e nós vamos contar um pouquinho da sua história. E me conta, da faculdade, do que você produziu para o curta, por exemplo, que foi premiado pela TNT, você consegue ver muita diferença? É muito perceptível a diferença do que você produzia lá para agora? Você acha que você já definiu uma linguagem que você quer seguir? Na UNB eu fiz o curto universitário, que é meu primeiro curto e tal, que eu tenho um carinho que me lembra quem eu era naquela época. Olha só como eu escrevia, quem eu era, como eu não sabia nada de roteiro, mas estava a fim de fazer uma coisa mais experimental, deixava todo mundo fazer o que quisesse, né? Não deixava, mas no sentido de todo mundo colaborava e a gente pensava junto. E aí deu uma rodadinha em festivais universitários mesmo e tal, e alguns mais abertos na Argentina também, que aceitavam esse tipo de filme. Mas não, enfim, carinho e tudo bem, tá ali. Aí o da TNT, na verdade, foi esse concurso de curtas, que aí eu escrevi pensando na TNT enquanto canal, né? Então eu queria escrever, eu gosto de infanto juvenil, queria escrever uma coisa mais voltada para o público adolescente, achei que era a cara da TNT. Minha prima tinha essa história que ficava na minha cabeça, mas eu ainda não sabia como eu ia adaptar, vou contar rapidinho. Não, pode contar. Que é de uma amiga, anos 90, uma amiga dela fingiu que tinha ido pra Disney nas férias, só que ela ficou em casa, em Mojimirim. E aí todas as amigas sabiam, elas batiam na porta e falavam: Bárbara, a gente sabe que você tá aí. E a mãe dela saía e falava: não, ela não tá aqui, ela foi pra Disney. E todo mundo sabia, sabe? E isso estava na minha cabeça de alguma forma. Aí eu adaptei para os dias de hoje, é bem diferente da pegada. A menina acaba indo para Teófilo Otoni, na casa da avó, e fala que é Minas, e que eu gosto desse nome, Teófilo Otoni, só por isso. E ela acaba falando para as amigas que foi para Disney. E aí assim surgiu o curta, falei, vou escrever, e aí rolou. Chamei uma amiga que é diretora para dirigir, e aí a gente está agora no processo de pré-produção ainda, né? Tá para aprovar umas coisas e acho que deve rodar em final de fevereiro ou março. Olha, muito bom. E acho que essa temporada de MTV foi importante para isso. Acho que para todo mundo que trabalhou lá nessa época, que foi a época pré essa virada do mundo, né? Não só da MTV, pro Ibope, E tem um canal totalmente voltado para música, né? Foi super legal. A gente podia fazer muita coisa, assim, sabe? E aí lá eu me dei conta de que de todas as partes lá era assim, a gente fazia absolutamente tudo. Eu comecei como estagiária, mas naquela época tinha essa coisa que era muito legal pra gente, né? Obviamente tem um lado profissional que não é assim, que era desde quando você era estagiária, você era jogado ali para fazer tudo, sabe, assim, e ali você se formava e aprendia. Se você fosse competente, você fazia coisas incríveis, se não, você batia muita cabeça. Desde essa época eu já sabia, daí eu cheguei a dirigir muita coisa na MTV, mas muitos programas, e desde essa época eu já tinha me tocado que eu gostava mesmo era de escrever. Eu estava dirigindo, mas a maior parte das coisas que mais me chamavam a atenção era sempre roteiro, sabe assim, desde lá. Só que nessa época, ou você era roteirista da Globo, ou você era roteirista contratador de uma TV, assim, ou não existia, não tinha mercado, entendeu? Quando eu saí da MTV, por exemplo, não tinha um mercado para você ser roteirista, freela, sabe? Isso foi em 2001, acho. 2001. Do curso, da convivência que você teve num set, que foi o site do nosso curta, o que você sentiu da representação feminina? Você acha que é mais complicado para a mulher? Você sentiu algum tipo de preconceito? Ou foi muito tranquilo? Tem a mesma abertura que tem para o homem? Eu acho que na nossa turma era muito tranquilo. Até porque era metade homem e metade mulher, né? Teve esse equilíbrio, né? Exatamente. E também pelo fato de todas as posições de cabeça serem ocupadas por mulheres, né? A gente teve uma produtora, uma roteirista, uma diretora. Diretora de arte. Uma diretora de arte. E aí eu acho que a gente estava bem forte no nosso set.
Mas não sei como é, assim... Os professores falaram um pouco sobre isso, né? Que queriam mais mulheres operando os equipamentos e tal, porque isso é raro. Mas eu não sei como é, assim, no mercado. Não tenho essa experiência ainda. Sim. E lá em Recife, a cena do cinema é bem ativa. Você já teve contato, já participou de alguma coisa, já foi visitar? Eu fiz figuração uma vez, que eu tava na curiosidade de conhecer um set. E uma amiga minha trabalha com cinema e me levou pra figuração. E eu prestei muita atenção e eu adorei. Mas pensando bem agora, eu acho que as mulheres estavam todas na produção nesse filme que eu fui fazer figuração. A minha amiga estava na produção, todas as mulheres estavam na produção, eu acho. E o resto era tudo homem, realmente. E como é ser mulher nesse meio? Uma das coisas que eu vi muito no curso e que eu tenho colocado muito em pauta nas minhas entrevistas por querer saber como é a mulher no audiovisual, é se teve algum momento que você se sentiu, não sei, algum tipo de preconceito ou pressionada a não continuar por ser mulher, porque sentia que o olhar já estava tão masculino que a pessoa que vinha de fora, a mulher que vinha, tentava colocar o olhar dela, não era ouvida. Não, eu acho que é impressionante, né? Como eu acho que de 5 anos pra cá, parece que as coisas estão acontecendo tão rápido que eu não sei como vai ser nem amanhã, assim. Mas eu posso te falar que de 10 anos pra cá as coisas mudaram muito. E com esse boom da internet tudo tá mais... Tudo, assim. Hoje, assim, o que você pensa hoje, amanhã já tá diferente, depois tá diferente. Então, eu entrei no momento da comédia que teve um boom da comédia em São Paulo. Eu faço parte desse segundo, sei lá, 2000 e pouco, com Rafinha, com Luke, com Oscar Filho, antes do Sexê, eu era amiga da galera. Meio que essa galera que foi se formando, e era só homem. E as Olívias era um grupo só de mulheres. Então, muitos meninos adoravam ver a gente porque era um humor que eles não olhavam pra gente, eles olhavam pras namoradas pra ver como elas riam. Mas, meu... Porque era um mistério, a gente era tipo, um mistério, né? Como diz a Simone de Beauvoir, o homem olha a mulher como, o grande mistério. Então, em princípio, acho que olhava a gente como um mistério. E quando a gente se juntava com os meninos, principalmente para fazer improviso, no começo, tinha realmente, ou era, nossa, como ela é gatinha, ou era, nossa, ela é mulher, não é engraçada. Porque eu imagino que as pessoas têm essa voz quando fazem esses comentários. E a gente, é isso, você ia ver nos comentários, eles eram todos, você não sabe fazer humor, você não... E realmente o humor feminino e o humor masculino, ele é diferente. Se você vai juntar os dois no mesmo lugar, você precisa ter uma direção muito fina pra não brigar. Principalmente o humor que nasceu em São Paulo, que é muito quinta B que eu falo, sabe assim? Sabe o humor quinta B? Não sei se vocês lembram da quinta B, da sétima B. Mó gordo, cuecão, sabe esse humor? E aí, assim, eu sempre fui 10 anos mais velha que toda essa galera. Eu não ria disso e eu falava umas coisas que eles não entendiam, assim. Eu acho que eu vou trazer a minha equipe pra frente das câmeras porque eles estão mais antenados que eu. Eles estão antenados, mas aí você já levanta assim, já levanta a plaquinha. Não, sabe a sétima B? É que você de monta já você é Waldorf, você é outra coisa. Na minha, hoje é bullying, hoje tem toda uma psicologia. Na minha época era a zoeira. Então essa coisa do bullying... Não, mas na minha época também não tinha essa coisa do bullying como bullying. Você passava pelas coisas na escola, eles explicavam... Então, aí não tinha os meninos, mas não tinha os meninos que se juntavam e... Exatamente. Aí um fazia uma piadinha, sei lá, tinha um tal do... Nossa, na minha época era... Fala, Pri, quem? Atolo. Atolo? Atolo. Eu não sei de onde tiraram isso. Isso é um nome ou é um... Era uma expressão que os meninos usavam e um falava e todos os outros caíam na gargalhada e eu olhava assim, todo mundo... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Então, esse é atolo, e isso acontece no humor. E o humor, ele é muito atolado mesmo dessa quinta B, entendeu? Então a gente... Eu me sentia meio uma alienígena, porque eu olhava na cara, porra, cara, assim, really? Mas eles piraram, assim, aí quem assistia também era super jovem, todo mundo, então só eu era meio alienígena. Até que também foi tendo esse espaço, então quando a gente, foi muito importante, por exemplo, fazer humor com essa galera junto, eles entendiam, e eu falava, eles vinham e falavam, vamos fazer uma cena de game. Eu falava, of Thrones. que é? Sabe assim? Então eles são muito... Era diferente. Eu acho que todo mundo foi evoluindo. Acho que eu fui aprendendo a brincar com eles também disso. E eles foram aprendendo a lidar com uma mulher em cena e falar coisas machistas. E aí eu olhava...
E aí sempre tinha isso, mesmo no Tudo Improviso, assim, tinha muito isso na Band, isso não dava nada. Não, Que era eu e a Mari. Ela. Era eu e a Mari. E aí toda vez que tinha uma piada que a gente batia nos meninos, os meninos iam retrucar, era tipo, ah, eu já comi, pode comer. Sempre tinha uma coisa ah, ela eu já comi, ela eu não comi. Aí você faz uma coisa pior ainda, que é fazer o quê? Fala da mãe do cara. Que aí você vai descendo. E aí você também vai aprendendo, fala, pô, pra eu ofender o cara, eu tenho que falar da mãe do cara. Então, tô ofendendo uma outra mulher. tô ofendendo uma outra mulher que foi obrigada a criar isso. Então eu acho que a gente foi aprendendo. E essa coisa externa, do movimento, que eu vi um cara, que eu não posso falar quem é, porque eu trabalho pra ele, que falou recentemente, feminismo é essa coisa tão recente. Alô, Simone de Beauvoir, o pessoal que foi queimada nas fábricas. Mas eu acho que tem... Então os meninos mesmo foram percebendo, foram entendendo qual é esse humor feminino. E quando a gente foi pro Olivia, especialmente no Multishow, começaram a entender um pouco o que é esse humor feminino, que não é feminino, mas que é um humor, que é um outro pensamento mesmo. E ele acaba sendo um pouco mais maduro, porque a mulher meio que pensa o mundo de uma outra forma. Então acho que melhorou muito, assim, acho que o que eu sofri durante todo esse tempo... Um momento dramático. A gente traz uma ensino. É essa coisa de uma história mesmo de São Paulo, do humor paulistano, que eu acho que foi evoluindo e a gente também foi entendendo, nós mulheres, então hoje está muito mais, não sei se mais equilibrado, não? Eu acho que ainda são mais homens que fazem. Eu lembro, ainda por exemplo, do Comédia MTV dos anos 2000, que era a Tata Werneck, a Tatá, o Paulinho Serra, mas era assim, uma mulher por um grupo com sim. 4 homens. Não, e mesmo, por exemplo, não é tudo improviso, nós éramos, não lembro, cada ano era uma coisa, mas assim, teve uma época que eram 3 homens e 2 mulheres. Aí um homem saiu, aí a gente falou, vamos chamar uma mulher. Aí o cara falou, não, mas é muita mulher. Mas não era muito homem, então, sabe assim? Então, porra, cara. Sabe, porque aí vai, é muita mulher, mas sim, como homem, como, né? Mas enfim, mas eu acho que isso é uma evolução e eu acho que ter feito o Olivia's na TV foi muito importante pra gente, pra muitas mulheres que, né, mandavam e-mail e falavam, cara, me identifico super com esse humor, ou eu tenho outro tipo de humor, mas um humor que a mulher, que fale de questões da mulher, e foram surgindo várias pessoas. Então acho que é um movimento mesmo, acho que a tendência é melhorar, assim, como um todo, né? Sim. Acho que não é isolado, né? Então o humor meio que reflete o que a sociedade é. E como foi a sua experiência como mulher? Porque nesse meio, normalmente, mais masculino, como mulher, aqui no Brasil e fora, você viu alguma diferença? Você sofreu preconceito? Você acha que o preconceito ele se reflete de forma mais verbal, é mais velada? Como que é? Eu sempre... O famoso teste do sofá era uma coisa que as pessoas gostavam de falar pra mim, assim. De... Cara, você sabe que pra conseguir papel você tem que fazer o teste do sofá. Eu falava, cara... Talvez até tenha mesmo. Tanto pra homem quanto pra mulher, é indiferente. Mas... se limitou a isso, sabe? Era uma coisa recorrente sempre que você se candidatava? Não. Mas eu ouvi pessoas... muito. Ouvi quando eu comecei a fazer teatro e mudei a minha vida, as pessoas davam muito essa opinião, assim. Tá. Você sabe que tem que fazer teste de sofá. Eu falo assim... E as pessoas escutam isso até hoje. Elas conseguem um bom papel, ou, enfim, bom papel, não sei muito bem o que isso quer dizer. Um papel legal, que as pessoas apreciam, e às vezes as pessoas falam, mas ela só conseguiu porque ela fez o teste de sofá. Cara, é mérito da pessoa, não, assim, e você acha que isso nem se recai sempre. muito mais sobre a mulher do que sobre o homem? Eu acho. E quais os trabalhos que você tem que você se recorda, assim, que foram desafiadores, que foram inspirações ou que te motivaram a continuar ou a sair desse mercado? Acho que é um trabalho que eu fiz, que eu tenho com, assim, talvez um marco, né, profissional para mim, tenha sido participar do longa-metragem do Garoto Cósmico, que foi um longa-metragem de animação do Ale Abreu.
E eu participei dele quando ele estava muito no comecinho, até quase a etapa de lançamento. Eu saí um pouco antes, porque daí eu... Eles estão no coração. Tá muito no coração, eu tenho um carinho muito grande pelo Ale Abreu, pela Lia, que também era da equipe da produção executiva. Não só por ser uma obra que hoje faz parte da história do cinema nacional, mas pelo que nós construímos ali. Então, aquele filme, ele é um marco para aquela equipe. Ele é um marco para a equipe, ele é um marco, acho que, para o que nós conseguimos fazer com os recursos que nós tínhamos, com o tempo que era disponível e com a equipe que estava lá. Então, todos estavam com muita vontade de fazer. Então, com certeza, assim, do que eu fiz, eu tenho muito carinho e com muitas lembranças boas do Garoto Cósmico. E a melhor maneira também de compreender, de se colocar no lugar do outro, é se conhecendo. Se conhecendo totalmente, tentar conhecer a pessoa que está trabalhando com você, sabe? Às vezes, ou antes de você começar a trabalhar com ela, você sentar numa reunião com ela e falar assim, como você trabalha, como você é. No último projeto que eu tô, é um projeto que eu não tô com pessoas que eu conheço. Tipo, eu nunca trabalhei com a maioria delas, só com 2 pessoas que eu trouxe comigo. Queens of Brazil. E são pessoas extremamente diferentes. Por exemplo, eu não conheci o diretor de fotografia, mas eu virei pro diretor e perguntei, ele é irritado? Como é que ele é? Como é que eu chego pra falar com ele? Ele é rápido? Ele é uma pessoa que demora muito pra fazer um pré-light? Ele demora, tipo, ele pede coisas de orçamento muito grandes? Ele falou, não é assim, mas dá pra conversar. Quando a gente você tem que conhecer a sua equipe, sabe? Independente de se você chegou agora ou não. E, tipo, é uma coisa tipo, profissional, de, conheça a sua equipe, ou, querendo ou não, você vai acabar criando um vínculo com ela, sabe? De um relacionamento de amizade, ou tipo, só profissional, mas também de saber separar as coisas. Por exemplo, às vezes a gente tem muita coisa na série que eu fiz, o Meio Romeu. A gente tinha a questão do LGBT muito grande, tipo, de um respeito dentro do set, tipo, eu não quero ouvir piadinha machista, não quero ouvir piadinha homofóbica, transfóbica, a gente não gosta disso. No começo, a gente para se adaptar a isso, foi um processo muito grande, tipo, pessoas que pensavam totalmente diferente do que a gente falava dentro da série. Como que foi decidir vir para São Paulo? Foi porque aqui o mercado realmente, acontece mais coisas? Ou... Não, em Recife ferve, né, que é o fervo o frevo tá no sangue, assim. Em Recife ferve o mercado e teatro e cinema, tem maravilhoso. Em Pernambuco tem uma cena, isso. É porque eu caí de paraquedas também em São Paulo. Eu vim fazer um teste pra uma escola e eu passei assim de cara, eu não precisei fazer a segunda fase. Eu falei, eu vou, porque eu amo São Paulo. E de fato, eu amo São Paulo. Acho que aqui é muito acolhedor. Embora tão selva, eu acho que é acolhedor, assim. Nunca tive problema nenhum. As pessoas aqui têm uma cabeça aberta pra tudo e acolhem mesmo. Então eu fui ficando. Falei, vou fazer esse curso. Eu fui ficando, tô aqui. 2 anos? Não, há 5, 6 anos. 5 anos e meio eu tô aqui. E aí nesse tempo viajei com um grupo de teatro, fiz um curso técnico de teatro e entrei na pós de corpo. Tô concluindo minha tese em corpo. Aí filmei com vocês, filmei uma série pra Sony, Telecine de início e agora a Sony. Que é a Marias, que a gente vai conversar um pouquinho mais. Que legal. E seus pais era uma família que assistia muita coisa, que gostava muito de cinema? Não, ninguém nunca teve essa cultura. Meu pai trabalha com música, então ele sabe bastante de música. Agora, de cinema, assim, nunca foi algo... Nunca vi ninguém fazendo também, até decidir fazer. Foi uma coisa que surgiu, assim, não sei muito bem de onde. E é muito engraçado isso de você falar dessa percepção de ainda criança. Mas as coisas não param por ali. Acontece alguma coisa depois. Eu quero contar essas histórias. E ainda hoje você pensa dessa forma? Quando você pensa assim, você também leva um pouco para escrever? Penso muito, assim. Porque, na verdade, assim, acho que tudo que me levou, quando eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, a decidir que queria fazer cinema, ainda são as mesmas motivações
de Até hoje... porque não tem muito tempo. Exato. Faz o quê? Uns 6, 7 anos. Não tem muito. São as mesmas motivações, só que um pouco mais desenvolvidas, assim. Então, entender que não necessariamente quando você vai contar uma história, você que vai escrever essa história. Às vezes, tem outras funções que o filme precisa, além da pessoa que escreve, sabe? Então, esse foi um processo difícil, entender que nem todas as histórias que eu contasse seriam histórias que eu escreveria. Demorou um tempo, porque como ninguém nunca quis fazer cinema dos meus amigos, eu que sempre ia lá e falava, vamos fazer essa ideia aqui, então tomava todo mundo. Então, na hora que chegou esse momento de, tipo, não vou fazer uma ideia minha, vou fazer uma ideia de outra pessoa, rolou um fenômeno, demorou um pouco a eu entender, mas me adaptei super, assim. Tem uma coisa que eu já ouvi sobre roteirizar, que você tem que ser desapegado. Sim. Não dá porque quando o diretor colocar lá, ele vai dar a visão dele e o próprio ator, na hora de interpretar, vai ter uma coisa... Acho que são 3 filmes, né? O que você imagina, o que você escreve e o que, na verdade, sai. Exatamente. Não. Total. E é um processo, assim... Não sei, acho que cinema, a partir do momento que a gente reproduz... a gente busca reproduzir a realidade de alguma forma. A gente está a todo momento se questionando sobre a nossa própria realidade. Como a gente se posiciona sobre o mundo. Então, até esse momento onde você olha e fala... Hoje eu não vou fazer uma ideia minha, hoje eu vou fazer a ideia de outra pessoa. E como que eu posso ajudar essa pessoa a contar a história que ela quer contar da melhor forma possível. Esse é um processo também que é muito interessante. Tem vários processos que acontecem dentro da gente que se dão, que a gente vai amadurecendo e vendo onde a gente pode ajudar a contar a história, sabe? Que não é só o roteiro.